Olá, pessoal. Beleza, essa seria uma aula 6, né? Certo. Daí depois de nós vermos as quatro operações e vermos expressões, praticar bastante para passar cada um desses conteúdos com bastante problema, com bastante exercício, se bobear levaria 1 ano, 2 anos. Eu mesmo demorei para começar a ver expressão. E algumas escolas começam a passar um pouco de geometria também. E algumas vão para fração. Eu vou direto para fração porque é mais algébrico. Daí depois a gente vê geometria também. Certo. Fração, o desespero de muita gente. Então a gente vai quebrar em algumas partes fração, porque tem vários pedacinhos. Pedacinhos e fração são sinônimos. Então, certo, o que nós tínhamos até agora? Nós tínhamos o conjunto dos números naturais. O que é um conjunto? A gente não falou o que é um conjunto, a gente vai ver isso futuramente. Mas são os números que nós conhecemos e que nós sabemos fazer conta até esse ponto na nossa ênfase, no que nós fizemos até agora. Certo, temos esses números. Agora nós começamos a falar, bom, se eu tiver uma laranja, mas eu quiser metade desta laranja, como 1 serve para representar uma quantidade, será que não haveria um número que representaria metade desta laranja? E se eu tiver, por exemplo, 2 laranjas e eu quiser distribuir isso para 3 pessoas? Nós sabemos intuitivamente que é possível você aproximar pedacinhos para ficar quase igual para todo mundo. Então deve haver um número que aproxima essa intuição. Esse número é justamente a fração. A fração, ela vai ser quebrada em duas: numerador e denominador. Esses são os nomes chiques da coisa que são obrigação do professor passar. Mas eu mesmo, como que eu falo? Número de cima, número de baixo. Pronto, aí não tem como você errar. Porque cima e baixo, claro, você pode confundir cima com baixo, mas em geral as pessoas não confundem cima com baixo. Caso você confunda, daí você pode pensar em algum outro jeito de lembrar. Mas cima e baixo costuma funcionar bem. Certo. O que uma fração costuma representar? Ela tem muitos significados. Bom, significado número 1 dela, ela representa uma divisão. Cima, o número que está em cima, dividido pelo de baixo. Ela também representa parte do total. Deixa eu ver. Ela pode significar mais coisas, mas note que agora um número, ele não é somente uma forma de contar, mas ele representa coisas. Você pode interpretar ele como coisa, sabe? Por exemplo, se você tiver 4 sobre 2, o que faz mais sentido? Eu interpretar como 4 partes de um total de 2 ou 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 tem uma resposta já conhecida, dá um resultado inteiro. 4 cortado na metade dá 2. Esse é o número 2 escrito numa forma de fração. Há outras formas de escrever ele. Por exemplo, 10 dividido por 5. Por quê? 10 dividido por 5 quebra o 10 em 5 partes. 5 mais 5 dá 10. Dá exatamente 2 partes. O 2 pode ser escrito de muitas formas diferentes com fração agora. E essa é uma das coisas que a fração traz de novidade. Um único número pode ser escrito de infinitas maneiras diferentes. Começa o bug agora. Certo. Essas são representações em que nós interpretamos a fração como uma divisão. Agora, quando vale a pena interpretar como partes do total? Imagina que você possui uma pizza. Bom, em geral você divide ela em 8 fatias, né? Então, vamos lá. Imagina que minhas fatias são uniformes, tá? Bom, se você quiser 1/8 de pizza, significa uma fração da pizza. Uma fração da pizza. 1/8 da pizza. Esse 1/8
Você pode literalmente substituir por um pedacinho da pizza. Só que 1/8 te dá uma referência exata do tamanho deste pedaço. Qual é o tamanho deste tamanho? Qual é o tamanho deste pedaço? Como eu vou saber quanto que vale 1/8? Pera aí, lembra que eu falei que é uma divisão? O número de baixo significa em quantos pedaços eu reparti. E o número de cima representa quantos eu peguei. Então, por exemplo, a gente faz muito isso no começo. Se a gente tiver uma barrinha de chocolate com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços e eu quero pegar 3 pedaços, então o que eu fiz? Isso é uma fração. Vou representar isto como uma fração. Por quê? Eu estou representando partes do total. Eu peguei quantas partes? Eu peguei 3 partes. Eu pintei 3 partes. São os 3 pedacinhos do chocolate que eu peguei. E qual é o total? Qual é o total de pedaços que o chocolate possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. 3 pedaços de um total de 8 pedaços. A fração também representa isso. Partes do total. Você pode interpretar ela como essas duas maneiras. Nossa, mas qual que é a mais correta? As duas significam a mesma coisa. Só que é importante no começo a gente diferenciar o que a gente está pensando. Se a gente está pensando numa divisão ou pedaços de um total. Porque mesmo que seja a mesma coisa, a nossa mente, até ela associar que é a mesma coisa, a gente buga feio se a gente tentar interpretar isso. Então, fica essas questões sobre a fração. Qual é o problema da fração? Além dela ter muitas representações, as operações com elas são bem diferentes. Quando a gente soma, quando a gente multiplica, quando a gente divide, quando a gente faz cada uma dessas coisas é bem diferente. Então requer um pouquinho de paciência. Mas é importante lembrar, frações, elas servem para... Elas são números, iguais os naturais que nós vimos até agora. Ó. Esses eram os naturais. A título de curiosidade, quando você quer simbolizar por números naturais, quando você fala que seu número é natural, a gente usa esse símbolo, um N com esse corte aqui, ó. Esse símbolo especial, esse N especial, ele é mundialmente conhecido como o símbolo para os números naturais, que são esses números bonitinhos de se calcular. E as frações, os números racionais, eles têm um papel importante também, representar pedaços de coisas. Sem frações, nós não temos como falar de pedaços com exatidão. E essa é a importância inicial de fração. Tudo bem, pessoal? Daí a próxima a gente começa a fazer continha com a fração, que é a parte que dá dor de cabeça. Mas, força! Até a próxima!